Olá pessoal, meu nome é Mauro Piquiliani e tem muito DBA Ogro por aí. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e não tem dúvida que o Shrek popularizou os ogros do mundo. Oi gente, aqui é o Cotrim. Eu posso garantir, tem muito ogro por aí. Vocês estão falando com um deles. Wagner, o assunto desse programa é meio diferente. DBA Ogro. Achou estranho quando a gente discutiu essa pauta? É engraçado apenas. Tem muita gente que adora chamar DBA de ogro. E nós temos aqui um convidado, o Fábio Cotrim, que assumidamente é um ogro. Fábio, parece que você fala isso com orgulho. Não é muito orgulho. Eu ouvi outro dia uma definição de DBA. Como eles vivem dando ordem, se eles forem bonzinhos, ninguém vai acatar. Isso tem um pouco da característica do ogro, de querer ser antissocial e dar ordem para todo mundo. Mas vamos falar sobre isso logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Interatividade com os nossos ouvintes, Wagner, em relação ao episódio 68, que a gente falou da história do Cassandra. Mas antes, quero lhe dar os parabéns pela sua segunda lua de mel. Depois de 10 anos me casei de novo, fazia 10 anos que eu estava solteiro. Parabéns, deixou o time de futebol dos solteiros e agora vai jogar com os casados. Agora quem tá reclamando são os casados. Gordo no time ninguém quer. Ainda bem que eu sou grande, parecendo na zaga, eu dou umas butinadas, os negros assustam. Fiz uma viagem aí, foi muito bom. Partindo pra nova vida agora. Parabéns, Wagner. Aproveitando que a gente tem algumas novidades, a gente trocou a loja onde a gente vende os produtos da DatabaseCast. Agora nosso parceiro é o Zazzle. Tem os links no post para vocês que se interessarem pelas nossas camisetas, canecas e outros produtos, inclusive com diferentes versões dos mesmos produtos, Wagner. Eu acho isso bacana, porque o cidadão às vezes não gosta de uma estampa, de uma cor, do modelo, tem mais opções agora para escolher. Tem como dar uma customizada em alguns aspectos e escolher um pouco melhor qual o produto que você vai querer. Lembrando que isso ajuda a gente a manter o programa. E tem os links aqui dos produtos na nossa nova loja do DatabaseCast. Também destaco que a gente tem uma nova versão do nosso site, databasecast.com.br, que agora está mais otimizada para dispositivos móveis. Então a galera que quiser acessar pelo mobile, no nosso site vai ter uma navegação mais facilitada. E em relação aos comentários do episódio 68, Wagner, episódio que falou sobre o Cassandra. Um episódio tão bacana, pouca gente comentou, mas quem comentou elogiou pra caramba, porque gostou muito. Eu também gostei do programa, como ficou o resultado final, e tivemos alguns comentários bastante elogiosos, vamos falar assim. Eu separei alguns aqui pra gente conversar. O primeiro deles, o Beto May deixou no YouTube. Muito bom, parabéns aos participantes, agregou bastante. Eu acho que o Beto é a primeira vez que deixou um comentário aqui, por isso que eu tô aproveitando, né? Bem-vindo, Beto. Seja bem-vindo, Beto. Ajuda a gente a divulgar o DatabaseCast nas redes sociais, inclusive no YouTube, que tem todos os nossos programas lá. Exatamente. No site do eMasters, o Diego Brocanelli, que já é conhecido aqui, deixou também um comentário. Excelente episódio. E de fato um banco de dados bem interessante que vale a pena estudar. O que tenho notado ultimamente é a adoção de bancos não relacionais para, entre aspas, ganho de performance. Porém, em alguns casos, isso é feito com total despreparo, pois a ação é realizada sem prévio estudo e análise. Ele vai botar Ferrari para puxar arado, não tem condição. Ou vai botar trator para fazer corrida. Mano, se inteira do que você vai fazer para não queimar a tecnologia. E seguindo, com certeza, para o que foi concebido, olha só, essa frase é ótima. Com certeza, para o que foi concebido, o Cassandra é muito bom. Espero que tenhamos mais episódios sobre o tema. Eu também, viu, Diego? E ele finaliza dizendo, parabéns a todos os envolvidos, pois o episódio é de excelente qualidade. Muito obrigado pelo trabalho de deixar esse comentário, Diego. Diego, com certeza você colocou alguns pontos importantes, Wagner também complementou. Lembrar que, às vezes, existe uma certa empolgação na adoção de tecnologia, mesmo sem ter um conhecimento. O Wade falou bastante sobre isso e deixou claro o caminho que ele trilhou até chegar ao ponto que ele está hoje, bem feliz com Cassandra. Em seguida, lendo aqui o comentário do Elton, ele não deixou o sobrenome, mas ele é novato, dizendo, fala galera, chegando para ouvir os podcasts. Estou com o episódio 25 para começar, porém queria iniciar dos primeiros. E aí ele está comentando que ele teve alguns problemas para encontrar os primeiros episódios, o que já foi resolvido. Bem-vindo, Elton. Espero que você goste. Lembrando que o DatabaseCast ele evoluiu. Se você escutar os 3 primeiros, certamente eles não têm a qualidade que os episódios mais recentes têm, mas fica aí o nosso acervo, tem várias maneiras de acessar o programa, RSS, YouTube, eMaster, site. Eu já tive a oportunidade de ouvir novamente aqueles antigos episódios. Cara, é engraçado porque a gente estava aprendendo a fazer o negócio. É muito diferente do que é hoje. Inclusive já houve comentários a esse respeito aqui em edições anteriores.
Opa, a gente está evoluindo. Em seguida, o Alexandre Landstrom, também sempre deixando seu comentário, mandou aqui um baita episódio. Excelente conhecer novos bancos de dados e sistemas, conteúdo abordado de forma leve e completa ao mesmo tempo, com excelentes dicas. E aí eu venho um comentário muito legal da parte do Alexandre. Ó. Um fato que geralmente observo no Database Cast e que gosto bastante é a questão dos apresentadores e convidados, como foi o caso deste episódio, apresentar as tecnologias de maneira crítica e avaliando sempre qual a melhor opção para cada caso. Muito bom exemplo do médico e que o convidado apresentou quando perguntarem sobre qual tecnologia deve ser usada. Usarei com certeza. Concordo plenamente que quando o cidadão é muito apaixonado por uma tecnologia ou outra, acaba ficando meio cego para visualizar o cenário real e aplicar a tecnologia correta. Parabéns, pessoal. Ótimo cast. Obrigado, Alexandre. Essa discussão que a gente faz, ela é importante porque ela não foca tanto nessa questão passional, emocional, mas também a gente não pode esquecer que o que a gente comenta é focado na época que a gente grava, né? Então, possivelmente, o conteúdo que a gente vai gravando acaba ficando datado, porque a tecnologia evolui muito rápido e como tem gente que está conhecendo o nosso programa, tem que levar isso em consideração. Então, a gente pode citar algumas características ou detalhes que são extremamente relevantes para a data que foi feita a gravação e que talvez não se mantenham ao longo do tempo. Inclusive, esse é um motivo para a gente rever alguns episódios, como o caso da gente pegar tecnologias que já foram vistas antigamente e atualizar alguma coisa para ver o que o negócio evoluiu desde então. Tem essa preocupação em sempre acabar, pelo menos citando alguma mudança muito importante que envolve o tópico que a gente está conversando. Bom, tenho 2 recadinhos aqui, Wagner. Primeiro que eu vou fazer uma palestra num evento aqui em São Paulo chamado TDC, The Developers Conference. Já é o 4º ano que eu vou nesse evento e dessa vez eu vou apresentar na trilha de Machine Learning e na trilha de Banco de Dados. Então, quem estiver aqui em São Paulo no comecinho de julho, quiser assistir minha palestra, tem um post e o link para o evento TDC. E também comentar que o pessoal não deve esquecer de mandar o e-mail aqui pra gente. A gente tem o nosso e-mail databasecast@gmail.com, que a gente também lê aqui. A gente gosta de ouvir às vezes até uma história um pouco maior, ou o participante quer mandar uma imagem, alguma coisa. A gente também tem esse canal de comunicação. E os tweets? Tivemos tweet do André Ricardo, que ele escreveu: ouvindo mais uma edição do excelente podcast brasileiro @databasecast. Obrigado pelo seu tweet, André Ricardo. E também do Eiichi Kimura, que gravou com a gente. Ele escreveu assim: tive prazer de participar com o @wcrivelini do programa onde falamos sobre o Cassandra. Ele citou o @databasecast, o @wcrivelini e o @Cassandra, mas não citou o meu Twitter. Oh, ficou machucadinho por dentro. Mas tudo bem, Eiichi. Eu vou deixar passar essa. Vamos falar então sobre Shrek, Fiona e os seus amiguinhos DBAs ogros, Wagner? Vamos, essa galera aí, meu time, cara. Mais um episódio que a gente falou sobre comportamento. Ficou bem legal, a gente falou com o Fábio Cotrim e certamente um pouco diferente do estilo que a gente faz. Tanto pelo fato da gente ter usado bastante ironia e sarcasmo, como pela maneira que a gente abordou essas questões de comportamento envolvendo o DBA. Começando o Database Cast com um assunto inusitado: DBA ogro. Para quem entrou de paraquedas aqui, a gente não vai falar de Shrek, não vai falar de AD&D, RPG e nem MMORPG. A gente vai falar do comportamento ogro de um DBA. Mas antes, vamos dar a oportunidade para o nosso convidado se apresentar, o Fábio Cotrim. Eu estou na área há bastante tempo, eu não sou novinho. Me formei em 89 na Federal de São Carlos, em Ciência da Computação. Já dei aula, já trabalhei com programação, análise de negócio, já fui gerente de empresa. Na área de TI eu já trabalhei com muitas coisas, assim, mais o desenvolvimento. E no banco de dados eu trabalho desde 98 com a SQL Server. Participei de um projeto que foi muito legal, foi um projeto que ganhou um prêmio internacional. Foi um projeto que a Microsoft, pela maluquice que a gente estava fazendo, ela disponibilizou consultores para atender a gente de graça. Olha só. Nós colocamos em produção um ambiente com SQL 7 na versão beta e foi um sucesso. Desde essa época eu estou sempre ligado a banco de dados, eu trabalhei como DBA em si, gerente de dados, mas hoje eu descobri uma coisa: são raros os DBAs que servem para gerenciar pessoas, porque o DBA ganha esse apelido de ogro porque não tem talvez, ou é sim ou é não. E o DBA gosta muito de falar não, porque geralmente chegam umas coisas assim muito toscas, cara querendo ser sysadmin porque ele precisa criar
criar uma tabela. Aí você fala, não, você tá fazendo do jeito errado. Aí o cara fala assim, pô, você não tem tato. O não é difícil, ele nunca tem tato. O não é sempre não. As pessoas não estão muito acostumadas com isso. E acaba gerando essa imagem do ogro. Eu, na verdade, eu não sou ogro 100% do tempo, menos de 10%. Se você me conhecer, você vai descobrir que 90% das coisas que eu falo e você vai ficar magoadinho é porque eu estou usando sarcasmo. E isso é um ponto importante quando a gente fala de DBA ogro, sarcasmo. Mas antes de falar sobre isso, eu queria até perguntar, você acha que é um tabu falar assim DBA ogro? Porque às vezes as pessoas não gostam de fazer essa autocrítica, realçarem que elas às vezes têm um comportamento meio intolerante. Principalmente o brasileiro, o latino em si, ele tem um problema sério com a autocrítica. Ele custa a admitir que está errado. Eu sempre, quando eu fiz besteira, eu fui lá e admiti. Falei, putz, fiz merda. E aí, cara, eu acho que eu consigo resolver o problema de uma forma muito mais rápida e efetiva a partir do momento que eu sei que está errado, que eu fiz errado. A hora que eu vejo que alguém fez errado, eu chegar para ela e falar, olha, você errou. E as pessoas não estão preparadas para o você errou. A pessoa quer sempre assim, ai, queridinho, meu amiguinho. Olha, talvez se você fizesse de uma outra forma, cara, não é fazer de outra forma bonitinho. Então, você errou, ponto. Tá errado. Então, usa a autocrítica, dá uma paradinha, pensa. Lembre-se que até um pé na bunda te faz andar para frente. Você tem que tirar o ponto positivo de tudo que acontece. Se você errar e não aprender nada com isso, se mata. Porque todo erro, ele te dá uma oportunidade de aprendizado gigante. Até na palestra eu falei, eu aprendo com todos os meus erros. Ou seja, eu todo dia estou aprendendo alguma coisa. Só destacando que essa palestra foi num evento aqui em São Paulo, DBA Brasil 1.0, e certamente se destacou entre as palestras da grade o título DBA Ogro. E uma coisa que eu acho que é importante a gente discutir, porque na nossa profissão, além de todo o aspecto técnico, tem um componente muito forte do relacionamento entre pessoas que a gente vira e mexe está discutindo aqui no DatabaseCast. Aliás, Wagner, eu acho que a gente está discutindo mais comportamentos do que questões técnicas ultimamente. Pelo menos 2016 nós estamos bastante psicológicos, né? Mas é importante, precisa ter. É um assunto que afeta o trabalho e tem que ser discutido. Agora, o Cotrim falou aqui sobre autocrítica, Wagner, e a gente já falou sobre humildade e ego. Você acha que está relacionado a... Como é que você enxerga isso? Está tudo relacionado. O que o Cotrim está dizendo é que precisa haver autocrítica sim. Você não ser realmente um ogro. Se algumas pessoas te acham ogro, é outro assunto, mas como ele disse, eu também me sinto assim. Eu sou ogro em pouquíssimas ocasiões, mas, cara, querendo fazer a coisa certa e querendo chegar a algum resultado prático que seja bom para todo mundo, ninguém vai virar ogro. A gente vira ogro quando o nego é muito infeliz de querer não fazer o que precisa porque para ele é mais difícil. Poxa, complicado. Fábio, você falou aí que 10% de comportamento ogro é mais ou menos o que você tem, mas você acha que até que limite de porcentagem é saudável um DBA ser ogro? Porque chega um ponto que também não vale mais a pena, ou seja, fica uma pessoa completamente intratável. 2% no máximo. Você falou aí, as pessoas não assumirem, quererem fazer as coisas de uma forma incorreta. Há pouquíssimo tempo eu ouvi uma frase que isso me marcou, eu coloquei no Facebook, eu falei, cara, é impossível você trabalhar com um cara com essa mentalidade, que foi, a gente não precisa fazer o melhor, a gente faz de qualquer jeito, afinal de contas os bugs é que mantém o nosso emprego. Nossa, cara, isso é antiprofissionalismo. Cara, eu ouvi isso, eu falei, não, ele tá zoando, eu acho que ele tá zoando, e ele não tava zoando, ele tava falando isso sério. Isso pra mim é uma coisa inadmissível. Eu erro, e eu não erro pouco não, eu erro bastante. Acho que todo mundo aqui, não só na vida profissional, vida pessoal. Você erra, mas você tem que catar e falar, putz, eu errei, eu reconheci isso e vou tentar corrigir. Agora, você fazer disso uma forma de vida, isso é inadmissível. E depois o ogro sou eu. Apesar do cinismo da frase que você ouviu, cara, eu tenho a nítida impressão que muita gente se baliza por esse lema de vida. Pelo amor de Deus, está cada dia mais complicado. Eu tenho uma teoria em cima disso, que assim, a nossa área é uma área não regulamentada. Eu não posso chegar lá no hospital, jogar o médico pro lado e falar, não, dá o bisturi aqui que eu vou operar. Mas o médico pode chegar assim, ó, chega pra lá que quem vai criar o índice sou eu. E o que acontece com isso? Aquele menino que fez uma pagininha lá pro avô, colocar lá as fotos dele com a avó, nesse momento ele virou um programador.
programador. Se ele conseguir passar isso mais para frente, ele já virou um analista. E se ele teve que mexer com o banco de dados para colocar a foto da avó, ele já é um DBA. E isso acaba esculhambando muito a nossa área. Eu estou falando assim de burocratizar? Não estou falando de burocratizar. Mas a gente tem que ter um limite de qualificação. Tem que ter um mínimo de qualificação. E o que eu vejo hoje nas empresas, assim, não, coloca aí o cara. Isso aí é um negócio que eu via em 1990. Coloca esse aqui que é o primo do meu cunhado e ele fez um programinha legal. Ele sabe fazer uma planilha Excel, né? Na época era Lotus 1, 2, 3, tá? Ele sabe fazer uma planilhinha Excel, ele pode ajudar aqui e resolver os seus problemas de informática. E acaba gerando esse tipo de gente que fala, não vou tentar nem fazer o perfeito, porque se eu fizer perfeito, os caras não vão continuar comigo aqui. Certamente esses comportamentos e essas questões de informalidade na área são um problema muito sério no nosso ambiente de trabalho e para a área e todo o coletivo de profissionais em si. Mas eu queria definir um pouco melhor o perfil de DBA Ogro, Cotrim, porque talvez pode ficar um pouco vago para quem está escutando. Tem algumas características muito importantes. A gente falou a falta de autocrítica com uma delas e queria que você explicasse um pouco melhor os outros detalhes do perfil de um DBA Ogro, para aí depois a gente até discutir aonde que tá errado. Uma das coisas que eu falo assim, eu muitas vezes falo que eu entro no mundo de Matrix. Você fala comigo, eu nem respondo. Eu não respondo não é porque eu sou mal educado, é porque eu não ouvi. Eu tô tão envolvido com o problema, com a resolução, que eu acabo nem olhando para isso. Uma das frases que definiram, assim, que eu olhei e tal, frase de Facebook, mas eu achei sensacional, é assim, eu não sou antipático, eu só não acho que eu tenho que ficar rindo para todo mundo. E isso muitas vezes te transforma num ogro. As pessoas assim, eu falei com o cara nem me respondeu. Eu sou joveinho, eu gosto de... Vocês viram que eu falo direto, né, que eu sou velhinho, né? Minha mãe sempre falou que você tem que saber sempre ouvir as pessoas e prestar atenção no que as pessoas estão fazendo e agir com educação com as pessoas. Eu vejo umas coisas assim que isso gera aqueles 10%. Outro dia, por exemplo, eu estava lá envolvido num problema, o cara sentou do meu lado e falou, não, eu vim aqui para ver aquele negócio com você agora. E a minha resposta foi assim, agora não dá, volta outra hora. Aí o cara ficou magoado. Um outro, o cara mandou um e-mail, antes do e-mail pingar na minha caixa, ele já estava do lado, eu te mandei um e-mail. Aí ele ficou bravo que eu respondi para ele, e veio em anexo, o cara ficou muito bravo. E eu, na verdade, estava tirando o barato dele. Todo mundo riu, só ele que não. Esse tipo de coisa, muita gente já chega falando assim, não, o cara é DBA, ele acha que é um Deus BA. E isso acaba gerando essa imagem de ogro dos DBAs. Eu conheço pessoas assim, que trabalham na área e são pessoas super divertidas, super calmas, gostam de falar mansinho, tal, não sei o quê, e as pessoas acham que elas são ogros também. Não sendo, muitas vezes já chega com um preconceito. Eu já fui vítima de preconceito, eu já posso até ganhar Bolsa Família, porque eu sou pobre, coitado, vítima da sociedade. A pessoa nem me conhecia. Um exemplo legal, tem uma menina que trabalha comigo, a gente tinha pouco contato. A gente estava sentado lá na área de café da empresa e eu falei, você tal, não sei o quê. Ela olhou pra mim assim, nossa, eu achei que ela tava falando com um demônio. Que a cara que ela fez foi uma cara assim de assustada, desesperada. Ela ficou olhando assim pra mim, tipo, ele vai me bater. Aí ela virou e falou, não, eu tenho medo de você. Eu falei, por que você tem medo de mim? Não, que você fala coisas, já chega e já fala direto assim, e eu fico com medo de você vir fazer uma crítica. Eu falei, você pode ficar tranquilo que o dia que eu fizer uma crítica, a minha crítica não vai ser, você é uma idiota. A minha crítica vai ser, por que você não faz desse jeito aqui, talvez seja melhor dessa forma. Ou, você fez errado, tenta dessa forma. Sua reputação de ogro aí já tá disseminada na empresa, pelo que eu tô vendo. É uma equipe nova que entrou para substituir uma empresa que estava lá dentro. Houve uma troca de fornecedor e nós somos os novos fornecedores. O nosso grupo já entrou com uma imagem ruim, porque entrou com aquela imagem assim, os caras vieram aqui tomar nosso emprego. E isso é muito ruim. Por quê? Porque você já entra como bicho-papão. E aí você pega um cara que é grande eu digo assim, é largo, bem largo, e o cara fala alto, quando pergunta, responde na lata, muitas vezes até sem um sorriso. Esse cara é o bicho-papão.
Eu tenho medo dele. É um ogro, ele vai tentar me devorar. Vou pegar a foice aqui para tentar matar ele. Isso aí é um problema nessa situação que eu estou hoje. Mas eu já enfrentei isso em outras empresas também. Em data center, trabalhando com cliente que muitas vezes você nem vê, não sabe quem é o cliente, não sabe qual a cara do cliente. O cliente geralmente não sabe o que você sabe. Uma resposta que eu dei para um cliente uma vez, ele ficou meio bravinho, depois ele parou e veio me pedir desculpa pelo que ele tinha falado. Ele estava com problema, eu dei a solução para o problema dele, só que não era a solução que ele queria ouvir. Aí ele virou e falou assim, que era um white paper da Microsoft dizendo isso. Eu falei, o Google tá aí, pode procurar. E o cara ficou meio assim, você que tem que procurar. Eu falei, não, eu tô falando que eu sou um cara que tenho tantos anos de experiência na área e que essa é a solução. Depois o cara parou, pensou, falou, putz, eu pago o cara para fazer isso, ele tá me dando a solução e eu tô questionando ele. Tudo bem, ele tem o direito de questionar por ele ser cliente, mas se ele não conhece nada da área, e em todas as outras, todo o histórico que tinha na empresa era um histórico assertivo, ele acha que eu fui o grosso, mas eu acho que quem foi o grosso foi ele quando ele duvidou. Esse tipo de situação é bem complicada de lidar, porque às vezes você realmente quer dar uma resposta mais direta assim, e às vezes você até faz isso e se queima, ou às vezes a pessoa entende, como foi o seu caso, ou às vezes você guarda isso pra você, enfim, depende às vezes um pouco do perfil da pessoa. Por exemplo, o Wagner eu acho que segue um pouco essa linha. Nessa empresa que você estava trabalhando recentemente, você acha que te viam como um ogro por causa desse tipo de resposta que você dava? Pessoal, especialmente nos últimos anos, a quantidade de gente que cresceu com papai e mamãe falando, você pode fazer o que você quiser, meu bem, você está sempre certo, meu querido. Isso era muito grande. Hoje, a dificuldade que o povo tem de ouvir um não é um negócio assustador. A questão da gente falar um não ou recomendar uma coisa diferente não é porque a gente é especialmente chato. É que algumas coisas requerem essa mudança. Então, cara, quando a gente dá algum tipo de orientação, tendo em vista melhoria do processo. Se nós temos um histórico que tudo que você sugeriu melhora o processo, e vem um nego questionar o que você falou e pedir um white paper, se eu der um white paper, o que ele vai fazer com aquilo? Ele não entende bosta nenhuma do que eu disse, cara. Eu entendo o lado do Cotrim. Se eu estiver falando com um colega e o colega discutir comigo, tiver uma opinião distinta e me pedir esse white paper, eu entendo. Agora, um usuário, mano, está de brincadeira comigo, né? O cara vai fazer o que com aquilo? Nesse caso aí, falta um pouco de confiança na sua palavra, né? Como se fosse num jogo de pôquer, quis ver as suas cartas. Exato. Eu tive um estagiário, ele hoje é meu sócio. Esse estagiário, ele quando chegou, ele era tipo criado com suco de pera. Vovó só deixava ele empinar a pipa no ventilador, esse tipo de coisa. Quando ele chegou comigo, ele ficou meio assim, reticente. E hoje é um grande amigo. Eu sou um cara que tenho poucos amigos. E ele virou um grande amigo. É um cara que eu posso contar com ele, que eu sei. E muitas vezes ele falava assim, pô, mas você não vai me dar a resposta? Eu falei, não, vai procurar a resposta. Estou te dando a questão dizendo para que lado você vai correr. Ele ia atrás disso aí. Ele largou o suco de pera e passou a tomar suco de cactus. Esse lance de, filhinho, você faz o que você quiser, é complicado pra gente hoje. A gente tem tomado muita porrada gratuita porque tem mimadinho. Tem um programador que trabalhou comigo que eu olhei assim e falei, cara, você tá fazendo um negócio errado. Isso aqui vai dar problema. Aí eu falei, eu trabalho aqui há 3 anos e nunca deu. Não é se vai dar problema, é quando. Pode ser que nesses 3 anos ainda não tenha dado tempo, mas vai dar problema. Teve um cliente que quando eu falei para ele, vamos fazer uma rotina de backup aqui e tal, o cara falou, não, a sua hora é muito cara para isso. Eu ia gastar mais ou menos uns 15 minutos que a minha rotina já tá pronta. Só fazer meia dúzia de configuração. E ele não quis fazer. Depois de uns 6 meses, ele me chamou e perguntou se eu tinha como recuperar os dados dele. Eu falei, você trucou, você não quis pagar, você achou que eu estava tentando arrancar dinheiro e agora você tá lascado. Eu não tenho como salvar seus dados. Corrompeu seu disco. Você vai ter que levar num desses caras que mexem com HD e rezar para ele conseguir salvar alguma coisa. A empresa dele quase fechou, porque o sistema principal da empresa dele, o banco principal, estava lá, nesse HD. E ele questionou o que eu estava falando. Era um negócio simples. É um negócio que eu acho que o DBA que não fala em backup, ele merecia uma surra de gato morto, até o gato latir. São tristes essas histórias, mas vira e mexe, a gente acaba escutando esse tipo de coisa por aqui. Backup, é gente que não confia, querer duvidar do que o DBA fala, querer comprovar. E realmente, se isso acontece
acontece com uma frequência grande, acaba enchendo o saco do DBA e ele começa tendo comportamentos ogros, porque ele cansa de toda vez ter a paciência, de toda vez ser delicado, toda vez explicar. Então, isso tem um pouco a ver com o fato que quando você trabalha com um longo período de tempo com uma pessoa, você tem que entender que tem certas coisas que ela fala e não vão precisar de explicação. Por quê? Porque ela já tem um know-how, ela já conhece e que a palavra dela tem que ser acatada. Óbvio que isso não acontece da noite pro dia, tem um processo que demanda tempo para que você ganhe confiança, mas, novamente, se ficar toda hora questionando, toda hora duvidando, toda hora pedindo pormenor, aí tem uma hora que a gente vai começar a dar umas respostas meio atravessadas assim, e aí vem a classificação de DBA ogro. Exatamente. Você não consegue ganhar esse título maravilhoso em 15 minutos. São anos e anos de cultivo à ogrice. A minha namorada, ela, em vários momentos, ela vira assim, porra, você é muito ogro. Por quê? Porque ela fala uma coisa, eu dou a minha resposta. Não, você tá errada. Você tá fazendo errado. Ah, não faz isso. Ela, você não pode falar de um jeito mais romântico? Eu não conheço o jeito romântico de falar não. Eu não conheço o jeito romântico de falar, putz, você fez merda. Coraçãozinho assim, coloca o não no meio. Faz um coração e escreve assim, você fez merda. Tudo é uma questão de ponto de vista. Se você já tem uma má fama, qualquer palavra que você soltar já é mal vista. E é triste. Tem neguinho que adora ficar fazendo fofoca por trás ali e criar essa expectativa nos colegas. Um que se ferra e faz essa propaganda, você já pegou a fama de ogro. Muitas vezes a gente pesca essas coisas e você acaba dando uma resposta atravessada, pronto, você é um monstro. E isso acontece muito na nossa profissão. Quem nunca passou por isso? Até porque quando você cria uma regra, eu falo assim, você quer ver um desenvolvedor dar pulo de 3 metros de altura? Fala com ele, a partir de agora você vai usar Procedure, você vai perder o acesso à produção. Você fala essas coisas, o cara fica bravo, fica muito bravo. E muitas vezes começa a retalhar. Isso eu vejo direto. Quando você está falando isso, pelo menos eu não falo isso porque eu quero ser o dono da bola. Eu falo isso porque eu estou sempre pensando numa coisa. Os dados são, se não um dos bens mais valiosos de uma empresa, seja ela de que ramo for. Não, isso aí é besteira, você está valorizando a sua profissão. Eu falei, não, pensa bem, um banco, qual a coisa mais valiosa que o banco tem? Não é o dinheiro, são os dados de onde está esse dinheiro. Então, se você abre isso de uma forma sem critério, você está colocando o negócio da empresa que você trabalha em risco. E se você fecha, você é aquele cara desgraçado, filho de Satã, mochila de criança, sinteco gelado, que está tentando acabar com os seus privilégios. Uma coisa que a gente faz muito isso no dia a dia, até por característica da profissão, é mexer na zona de conforto das pessoas. Se tinha um cara que deixava tudo aberto porque ele não sabia usar ou porque ele é preguiçoso, e o próximo cara que chega quer colocar limites, quer tirar o suquinho de pera do cara, ele fica bravo. E isso gera uma antipatia que muitas vezes não teria necessidade de existir. Você mexer nos paradigmas das pessoas é um negócio complicadíssimo. Certamente, essas limitações que você colocou, essas regras e essa mudança da maneira de lidar com certas coisas, ou seja, antes fazia de um jeito, agora vai fazer de outro jeito, isso realmente causa um atrito, dependendo da situação, mas nunca pode se esquecer do que o que está sendo feito é com visão para agregar valor ao negócio ou para cuidar dos dados, como você bem colocou. Não é uma coisa feita puramente para alimentar o ego do DBA ou para concentrar poder, não é bem por aí. Tem um fundamento por trás que é agregar valor ao negócio, ou proteger os dados, ou tornar o ambiente mais seguro, ou mais performático. Ou seja, você tem que deixar de lado essa questão pessoal e lembrar que ali está todo mundo trabalhando com coisas técnicas para, como o Wagner sempre diria, a empresa gerar lucro e crescer. Você falou um negócio de empresa gerar lucro e crescer. É um negócio interessante e divertido. Eu ouvi do presidente de uma empresa que eu trabalhei, numa palestra que ele falou, as pessoas falando assim, mas por que a gente vai ter patente? Por que a gente não pode fazer isso? Porque ele é simples, a empresa está aqui, ela não é uma entidade beneficente. Ela está aqui para dar lucro. Por isso vocês têm emprego. É um negócio bem simples. E muitas vezes o mimadinho ele chega lá e fala, não, eu vou falar, eu posso fazer de qualquer jeito, eu posso ficar gerando erros
para garantir meu salário. E aí o dia que um desses erros gerou um problema para ele e ele foi demitido, ele vai falar assim: a empresa não foi honesta comigo, meu gerente foi um filho da puta, é tudo culpa daquele DBA desgraçado que descobriu o que eu tava fazendo. Eu já peguei assim altas trambicagens dos caras fazendo coisa mágica no banco de dados de forma ilegal e o cara fica bravo comigo na hora que eu falo assim: olha, você tava fazendo coisa errada, é por isso que você tá com problema. E o cara fala: não, é o banco de dados que tá com problema. Não é o banco de dados que tá com problema, você colocou um problema dentro do banco de dados. Isso gera uma visão assim antipática. Por quê? Porque ele tá falando assim: não, o cara tá tirando dele da reta, é ele que não fez o serviço dele direito. E aí você tem que sair caçando e catar e mostrar: olha, você fez isso assim, assim. Isso aí é uma coisa que você vai criando, você vai ganhando essa fama de malvado. Eu já fui chamado uma vez, numa oportunidade, de marrento. Não sei se era porque era uma empresa do Rio, mas quando eu comecei a dar umas respostas mais diretas assim, o pessoal falou: se você é marrento, hein? Posso até ser, mas tem que entender que tem um motivo por trás. Não tô fazendo isso porque eu gosto ou porque capricho meu, tô fazendo porque precisa. Eu não acordo todo dia assim: não, hoje eu vou fazer uma maldade com alguém, né? Eu não sou assim. Hoje eu acordei com vontade de sacanear alguém e vou detonar esse desenvolvedor aqui, porque ele é desenvolvedor, ele merece. Não é assim. As pessoas acham que o DBA age dessa forma. A gente não é vingativo 100% do tempo. Não é assim. Agora que a gente já falou um pouco sobre o que é ser um DBA ogro e os assuntos relacionados, como por exemplo ser antipático, da resposta direta, vamos falar sobre uma receitinha de bolo, o famoso 101 de como ser um DBA ogro. Se você pudesse dar a fórmula para os nossos ouvintes, Cotrim, tipo receita mesmo culinária, quanto de cada ingrediente você precisa para ser um DBA ogro? Primeira coisa, jamais estude, você não precisa mais estudar, você já é DBA, você já está no paraíso, você é o topo da cadeia alimentar. Você não precisa fazer mais nada. Afinal de contas, todo mundo vai ter que seguir suas regras. Você é um cara malvado. Eu vou contradizer aquilo que eu falei. Você acorde todo dia com a vontade de fazer maldade pra alguém. Isso aí é uma fórmula certeira. Ganhou o título, já ganhou o superpoder total. Lógico. Você ficou verde, meu. É Hulk ou Shrek. É um dos dois. De qualquer forma, você pode sair distribuindo porrada pra todo lado. Eu tenho uma analogia de DBA muito legal. Quando eu falo, as pessoas falam assim: puta, não é verdade? O DBA é um urubu. Todo mundo olha, vê que o urubu é um bicho feio, mas ele é um bicho gracioso quando tá voando. O cara olha o urubu lá em cima, alto pra caramba, voando e só mexendo a pontinha das asas. Ele mexe um pouquinho aqui e vai pra direita, mexe um pouquinho ali e vai pra esquerda. E os caras falam assim: DBA é tudo vagabundo, tudo sem vergonha lá, o cara não faz nada o dia inteiro, só fica voando. Agora, vai ver o que ele teve que fazer pra chegar naquela posição, pra conseguir voar tranquilo lá em cima. Isso é uma verdade tão grande, mano. Percepção do nosso esforço, às vezes, é muito menosprezada. Você vai lá, automatiza 400 coisas com um script que você faz, passa um processo de Gemood, Scambau, aplica em todo mundo, normaliza, tudo fica automatizado. Aí o neguinho vem reclamar que você fica muito tempo tomando café e lendo livro. Puta que pariu. Não, vou ficar jogando joguinho com os caras e jogando conversa fora. Posso ler o que eu quero ou tem algum problema com isso? É impressionante. E quando o cara vai ver o que você está lendo as novas funcionalidades do banco de dados tal. Na verdade, aquele tempo livre que você podia estar no Facebook, às vezes você entra no Facebook. Eu, por exemplo, hoje eu entrei no Facebook porque eu tinha visto um artigo que me interessava, que eu estou fazendo um curso de Oracle e eu consegui fazer uma mágica. Eu perdi o meu banco de dados do curso. E eu vi o cara lá falando: olha, como você salva quando acontecer tal coisa? Falei: putz, que legal. Aí eu abri no desk da empresa, que graças a Deus lá não é travado, para chegar no link. E nessa hora chegou um cara: tá só no Facebook. E a vontade de mandar ele é que não pode falar palavrão, né? Que senão vai fazer pi. Pelo amor de Deus, não fala não, hein? Isso é só eu que posso. Não, que se eu fosse falar do jeito que eu falo normalmente, isso aqui seria um show de pi. Meu antigo chefe me chamava de um super sincero. Porque eu chegava, o cara perguntava, quando eu precisava de informação, ele vinha assim: ô Cotrim, o que você acha de tal coisa? Ele sabia que eu ia dar a resposta que eu achava e não ia ficar enrolando. Que tem aquele cara assim que o chefe pergunta: ô Cotrim,
Cotrim, o que você acha do Corinthians? O cara é palmeirense. E ele chega assim, não, o Corinthians é legal pra caralho, porque o chefe é corintiano. Um chefe que eu tinha que era corintiano doente, eu cheguei pra ele e falei, pô, estão construindo o Gambazão. Tava na época que estavam construindo o estádio lá. Todo mundo assim, meu, você não podia ter falado isso. Eu falei, cara, eu tô brincando com o cara. Se ele não gosta, é problema dele. Isso aí é perfeito. Pô, não posso brincar com o cara, que o cara já vem com pedrada falando do meu time do coração. Esse tipo de coisa é a receita certa pra ser um ogro. Fale aquilo que você acha que é verdade. Uma coisa, pra você ser ogro, nunca seja um puxa-saco. Porque os puxa-sacos nunca são ogros. Ele pode ser nojento, ele jamais vai ser um ogro. Se você não puxar um saco, você já tem uma grande chance de ser um ogro. Uma outra coisa que é sempre legal, defenda tecnicamente aquilo que você acha que é. Nós, DBAs, temos que saber não só de banco de dados. Nós temos que conhecer sistema operacional, nós temos que conhecer rede, nós temos que conhecer storage, nós temos que conhecer tudo que envolve o raio do banco de dados, até de aplicação. E hardware também. Hardware também. Eu, por exemplo, sou um defensor de não colocar banco de dados de produção em máquina virtual. Tem gente que adora, eu odeio, eu acho que é ruim. Eu prefiro 1000 vezes um servidorzinho mais lightzinho ali, pequenininho e tal, do que uma máquina virtual fodástica, porque eu só tive problema com máquina virtual. Eu acho que ainda não chegou nesse ponto de máquina virtual. Eu posso estar errado, eu posso estar pra lá de errado, não tô nem aí, mas fala isso pro cara que cuida da virtualização da empresa. Ele vai vir com vários white papers, falando que não, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é lindo, isso aqui vai funcionar. Aí você fala, tá, tudo bem. Se eu tivesse a garantia de que você não vai fazer superlotação de host físico, eu até concordaria com você, mas eu sei que isso não acontece. Principalmente quando você coloca o seu ambiente num data center. O cara tá te vendendo uma máquina de 200 processadores, mas ele tem uma máquina só de 10. Tinha 10 livres, mas a máquina comportava tapear. E eles fazem isso. Isso eu já cansei de ver. Então, nesse ponto, enquanto a gente não tiver uma certeza de que aquilo que você está comprando é aquilo que está sendo entregue, o hardware, para mim, tem que ser físico. E tem gente que não concorda comigo, assim como vocês podem não concordar comigo, pode ter um monte de gente que discorde, mas eu acho isso. E eu defendo essa tese. Teve um cliente, ele fez uma máquina virtual que estava do tamanho da máquina física. Por que você não tira a virtualização e passa a usar a máquina física? Aí ele chegou, não, porque eu posso querer mover essa máquina. Eu falei, que legal, você vai mover essa máquina gigante para onde, se ela não cabe em nenhum outro host? Ficou aquele cri. A Microsoft entrou na jogada e a Microsoft falou assim, não, dá para fazer na virtual sim, mas tem que ficar de olho. O que vocês concluem de uma informação dessa? Eu concluí o seguinte, a gente falou que dá para fazer, né? Então vamos manter que dá para fazer. E tirando eles da reta ao mesmo tempo, né? Exato, né? Ele tira bonitinho, ele fala, não, você que fez errado, você que não tomou conta, você que fez errado não ficou tomando conta, eu falei que tinha que tomar conta. Em termos de virtualização, o que eu evitava fazer na empresa aqui é criar bancos de dados muito grandes em máquina virtual, porque, cara, não estou falando na nuvem, estou falando virtual, virtualizada localmente. Não adianta, os recursos são muito diferentes e limitados. Às vezes você tem que fazer um backup de uma base grande, vai demorar uma eternidade ali. Às vezes o pessoal faz a imagem inteira da máquina virtual em vez de fazer o backup do seu banco. Não vejo grandes vantagens de fazer banco grande nesses caras. Quando você está falando de banquinho pequeno, beleza. Eu considero um banco de dados acima de 500 gigas. Se você pegar os grandes players aí com bancos grandes, ninguém quer saber de virtualização. Porque os caras já tiveram uma experiência não muito boa. Com o tempo, eu acredito que sim, nós vamos chegar no esquema de nuvem. Aliás, um negócio legal pra caramba de nuvem, saindo um pouquinho aqui do assunto, é o seguinte, se fala muito de nuvem aqui no Brasil, mas os nossos recursos de internet são um lixo. É complicado você colocar alguma coisa na nuvem e depois não conseguir pegar de volta, né? Ninguém observa esse pequeno detalhe. É coisa besta. Teve um cliente que ele queria que colocasse o banco dele no Azure, da Microsoft. Eu falei, você vai perder performance. Ele falou, não, é impossível. A Microsoft garantiu pra mim que eu não vou perder performance. Eu falei, lógico, ela não vai chegar assim, coloque aqui que você vai perder performance. Aí o que aconteceu? O cara colocou lá e no final ele perdeu performance. Por melhor que fosse a máquina do outro lado, você tem um link que
depende da internet brasileira. Você perdeu performance. A não ser que você esteja dentro do data center. E muitas vezes o cara se lixa para isso. Olha o ogro aí de novo falando que não podia. Você quer ser um ogro, você não estuda. Você já sabe tudo, você não precisa estudar. Lembre-se que todo mundo vai te amar sempre. O ogro é bonitinho, ele tem um amigo burro que cata uma dragona e tal. Você, como DBA, você pode criar a regra que quiser entrando naquele esquema de vamos fazer o nosso pacotinho de maldade do dia. Você cria uma regra bem maluca. SP underline maldade. Você pode usar isso aí. Não esquecendo que todo DBA sempre tem o mandinar.exe. O usuário chega para você, lembra daquele banquinho que a gente fez na semana passada? Você, sim, eu só fiz o seu banquinho, tô lembrando. Qual é? Eu não fiz mais nada, fiquei dormindo. O resto do dia eu fiquei voando. E aí você responde, fala aí, qual que é o banco, qual que é o servidor? Aí o cara, não, aquele que a gente colocou lá. Aí você pega o mandinar.exe, executa e você fala, que legal, é isso aqui. Não existe, né? Toda crise que eu entrei, a culpa sempre era de quem? Do banco de dados. É mentira. Você fala, a culpa não é do banco de dados. Eu tô garantindo aqui, eu sou MCP, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu estudei em Harvard, e eu tô falando para você que a culpa não é do banco de dados. Isso aqui é verdade absoluta, você não pode quebrar esse paradigma. Uma resposta dessa é sensacional. Isso aí te transforma automaticamente num DBA ogro. Não aceite desafios. Nunca aceite um desafio. Se a pessoa chega assim, precisamos melhorar no ambiente. Você fala, não preciso, o ambiente já tá legal. Isso vai te deixar um ogro perfeito. Aqueles 10% que eu tava falando lá, você já tá chegando perto dos 80%. Só com essas posições. Tem uma que é legal, você tem que ser sempre inflexível. Você criou sua regra e, minha regra não admite exceções, ponto. Tem um exemplo na empresa atual que é o seguinte, uma equipe lá, para desenvolver o sistema que eles estavam assumindo, do jeito que eles estavam assumindo, infelizmente eles tinham que ser SysDBA. E a regra que a gente colocou é ninguém vai ser SysDBA a não ser os DBAs. E nesse caso, teve que ser aberta uma exceção, porque senão os caras não conseguiriam fazer o serviço deles. Mas já acertamos para, durante um período X de tempo, isso mudar. E já está mudando. Eles assumiram, tem um mês mais ou menos, o ambiente, e isso já está mudando. Aos poucos vai mudar. Daqui a um ano, mais ou menos, isso já seja verdade. Então, se você for inflexível, com certeza você vai ser o ogro. Tem uma que a gente não entrou em detalhes, mas é discordar de algum puxa-saco famoso dentro da empresa. Esse é um outro negócio que vai mandar para a lista de ogros rapidinho. Esse comportamento realmente vai causar sérios problemas e vai te transformar num ogro bem rapidinho. Eu destaco uma outra aqui que é desrespeitar a empresa e falar que tá todo mundo fazendo a coisa errada no modelo de negócio. Essa daí é um ponto forte pro cara se tornar um ogro. Mas você é um DBA, você manja tudo de negócio. Inclusive o que é produto bom, o que é produto ruim, como tratar o cliente, esse tipo de coisa. Trabalhei numa farmacêutica, eu tava praticamente um médico já. Eu já sabia até receitar, né? Falei, vocês estão receitando errado. Não usa esse aqui. O nosso não, que ele é ruim. O melhor é aquele da concorrência. Levantar o dedo da cara do presidente e falar, você tá errado, tem que vender desse jeito, assim. Discordar do puxa-saco, essa é divertida. Porque geralmente o cara, quando ele tem que decidir, ou ele vai ser bom ou ele vai ser um puxa-saco. Eu, pelo menos, nunca vi um puxa-saco bom. A não ser na arte de puxar o saco. Agora, tecnicamente, eu nunca vi um puxa-saco bom. Se discordar dele, gera picuinhas, ele vai ficar magoadinho com você e vai querer jogar o suco de pera em você. Falando mais detalhes desse negócio do puxa-saco, se esconde uma incapacidade, esconde uma falha técnica, ou seja, essa falha de caráter de ser puxa-saco esconde uma série de problemas do profissional e ele tenta compensar isso sendo puxa-saco. Você falou num ponto aí que eu sempre levei muito a sério, caráter. Caráter é uma coisa binária. Ou você tem ou você não tem, ou você é bom caráter ou você é mau caráter. E geralmente o puxa-saco é o mau caráter, que ele tem que tentar camuflar esse desvio de conduta, sempre chegando lá no chefe e bajulando o chefe. Eu até zoo com os chefes, eu chego pro meu chefe e falo assim, vitaminado e amado chefinho. O cara olha pra mim assim, cara, o que você tá falando? Já que puxa-saco ganha aumento, vou ver se eu consigo um também. Quanto a esse lance de dados, eu vejo dados totalmente confidenciais de uma empresa. Nós vemos, e eu tenho uma capacidade incrível de esquecer isso
isso logo em seguida. E de não me preocupar com o conteúdo. Algum tempo atrás, eu estava trabalhando numa outra empresa, eu cuidava do banco de dados do RH. Então eu poderia ver quanto que o presidente da empresa ganhava e quanto que a tia do cafezinho ganhava. Um cara que trabalhava na equipe chegou para mim e falou assim: nossa, você cuida do banco de dados do RH? Eu falei: cuido. Ah, então você sabe quanto que cada um ganha? Eu falei: não. Ah, você nunca viu? Eu falei: não tenho o menor interesse em saber. Ele: por quê? Você vai ficar com raiva de que vai descobrir que você ganha pouco? Eu falei: não, eu posso ficar com medo descobrindo que eu ganho muito. Eu não tenho interesse naquilo. Essa é uma informação que não me diz respeito. Eu trabalhei num banco de investimentos que eu tenho certeza absoluta, a não ser que aconteça assim uma mágica no universo, mas eu tenho certeza absoluta que eu nunca vou conseguir ser um correntista desse banco, porque é só para bilionários. E a gente tinha acesso a algumas informações assim de quanto o cliente lá, Mega Master fodão, tinha de grana. Eu nunca tive essa curiosidade de olhar. Eu cuido do banco de dados. O conteúdo do banco de dados não é meu. Então, se você quiser ser um ogro, você passa a se preocupar com o conteúdo do banco de dados. E, de preferência, divulgar isso no Facebook. Você sabia que o Zé ganha 15 mil por mês, 20 mil por mês, 50 mil por mês? Isso aí te transforma num ogro perfeito. Sem emprego também, né? Porque vai ser mandado embora. Isso é uma questão de ética fortíssima. Você pode fazer igual aquele cara da consultoria, já estava demitido, estava cumprindo aviso prévio, na festa de fim de ano ele foi lá e mostrou a bunda. É tipo, você já está demitido, eu vou sacanear, vou divulgar na empresa. Ou você catar a empresa e falar: não, vou pegar o mailing da empresa para mandar spam. Cara, é um negócio assim muito, muito tosco. Se você faz isso, com certeza você vira um ogro rapidinho. Diria mais, especialização na ogrice. Vira assim, pica das galáxias da ogrice. Vamos começar a falar sobre os cases de ogrice. Eu tenho um case aqui que eu fui meio ogro. Na época eu não percebi, mas depois, com o tempo, analisando, eu acho que eu fui meio ogro. Tinha um colega meu que trabalhava comigo na área, ele fez um elogio, falou assim: pô, parabéns, Mauro e tal, você conhece bem o inglês e tal. Que escola que você estudou? Eu queria saber. E aí eu, na mais pura ogrice, falei: olha, eu não estudei em nenhuma escola particular, porque eu estudei 3 anos de inglês no ensino primário, 3 anos no ensino médio, isso já foi o suficiente. 6 anos. Você não aprendeu inglês em 6 anos na escola pública? Então eu acho que eu fui um pouquinho ogro aí nessa situação. Ele ficou com aquela cara meio assim, o departamento inteiro começou a falar aquele: sabe como é que é aquela reação de ogro detected? Acende o alarme verde. Aí depois eu até pedi desculpa. Na verdade não foi então de brincadeira que eu falei, não, eu tava meio que falando sério, mas depois realmente eu me toquei que não foi uma das melhores coisas que eu falei, pedi desculpa, e até depois indiquei algumas escolas e tentei ajudar. Mas eu senti ali que foi um toque de ogrice, dar uma resposta invertida para um cara que veio perguntar na boa de um negócio, querendo aprender. Então aí, um caso de ogro que não me orgulho muito, mas uma das coisas que eu vi e tá relacionada a essa história é que tem uma frase muito bacana que diz que são as cicatrizes que contam a história do guerreiro. Então, essa foi uma cicatriz aí de uma coisa que eu aprendi em relação a ser ogro ou dar uma resposta direta que eu nunca mais vou fazer. Eu já comentei em outros episódios, mas eu vou falar de novo essa de que eu me comportei como ogro. Eu tava pé da vida que tudo que eu sugeria, o pessoal dava bypass, mandava para outro cara, o gerente autorizava. Quer dizer, o que eu fazia era inútil, eu estava só perdendo tempo ali. Até que um dia eu estava muito estressado com essa história, veio um código bizarro na minha mão, assim, esse negócio infantil de tudo, tipo, eu criei a tabela para popular e apagava em seguida a tabela inteira, sabe? Um negócio ridículo, que ele podia fazer uma tabela temporária, por exemplo. Eu sei que eu estava tão puto que eu escrevi um comentário iniciando com a seguinte expressão: seria cômico se não fosse trágico o cidadão fazer o script com esse tipo de coisa. Isso pode ser facilmente substituído por isso. Tá! E mandei pra frente, cara. Depois eu me arrependi. Eu falei, porra, nem lembrava se aquele cara que ouviu essa batatada era um dos piores, o que sempre me fazia o bypass, né? Através dos canais dele. Mandei mal, é que eu tava muito estressado. Eu sei que uma semana depois disso, eu cheguei pro meu gerente e falei: seguinte, não faço mais esse trabalho de validação de qualidade. Me bota em outra coisa que eu estou perdendo tempo, eu posso ser mais útil para a empresa de outra maneira. E um segundo caso, a fama de ogro vindo atrás de mim, depois de uma semana que um projeto importantíssimo entrou no ar, feito por um fornecedor externo e custou caríssimo, obviamente, parou tudo. Aí resolveram chamar o pessoal de infra
nós. Chegando lá, aquela cena assim, tinha vice-presidente de TI na mesa, gerente daqui, gerente dali. Aí um gente chegou, bateu um tapinha nas minhas costas, sorrindo e falou: Wagner, hoje você tá calmo. Falei, cara, eu não sou esse ogro que você tá pensando. O que falou isso pra você estava mal informado. Ou então ele pisou muito na bola pra ouvir alguma coisa que ele não gostou. Eu sei que sempre que eu encontrava novamente esse gerente, eu tocava nesse assunto. Eu falei, cara, eu acho que você recebeu informação errada a meu respeito. Eu tenho 2 passagens numa mesma empresa que essas foram memoráveis. Hall da fama do ogro. Muitas vezes você fala aquilo que vem na cabeça e depois você analisa e você fala, puta, que besteira que eu fiz. Numa reunião, numa empresa, a gente com o gerente, os caras lá tinham orgulho de um ambiente que eles tinham desenvolvido e era uma porcaria. O troço era um lixo e aquilo gerava lentidão para todo lado. Eles chamavam de metadados. Para o desenvolvedor não ter acesso aos dados, ele mandava a query para esse metadado e o sistema consultava esse metadado para gerar a query e sempre executava string. Ele dava um SQL execute lá para um XC execute. Dinâmico, né, cara? Mas era tudo assim, era tudo no dinâmico. As desgraças do SQL dinâmico. Aquilo era uma lentidão danada. E na reunião com o gerente, eu falei, vocês tinham que tirar essa porcaria de metadado do ar. Puta, o cara que fez isso aqui merecia estar na prisão perpétua. Aí o gerente vira assim, quando a gente desenvolveu isso, era a melhor tecnologia que a gente conseguiu. Ele era um dos desenvolvedores desse troço. E a outra era com um cara, ele estava como um tester na empresa lá, e ele vivia reclamando que um determinado banco de dados era lento. E, era toda vez assim, não, está lento, por favor, verifique. Aí se olhar lá, eu falei, cara, com essas query lixo que vocês têm aqui, é normal. E a gente respondia, olha, você poderia melhorar a performance da query e tal, tentando ser polida, né? E aquilo, cara, era todo santo dia, o cara mandava um e-mail reclamando de lentidão. Aí eu respondi pra ele, é o seguinte, aí catei uns pedaços de código e coloquei, veja isso aqui, veja isso aqui, veja isso aqui. Com esse bando de porcaria que você tem no seu sistema, é impossível essa porcaria ser rápida. Ela vai ser lenta. Não é que ele está lenta, ela é lenta. E o é lenta eu coloquei em letras garrafais, né? Puta, foi um mimimi danado. O cara, você não precisava falar assim. Eu falei, cara, eu já tô de saco cheio. Gerou o resultado esperado. O cara nunca mais reclamou de lentidão pra mim, pelo menos. Né? Letra maiúscula no e-mail é a assinatura do ogro. Não, essa aí é perfeita. Ou então você não precisa colocar em maiúscula. Você pinta de vermelho que faz o mesmo efeito. E aí sempre vai ter alguém que reclama do português, que você errou. Não vou falar com você porque você não sabe escrever português também. Aí isso dá margem para todo tipo de comportamento ogro. O famoso min, pra mim fazer. Você responde, o único min que faz é o índio. Puta, isso aí é perfeito pra um ogro. É o Eu clássico. contei lá você mandou um e-mail e vem em anexo. Essa aí é padrão. São cases e cases. Com o tempo o pessoal acostuma. Falei, conversa comigo antes. Vem aqui. Não faz assim, eu tenho um problema aqui e tal, não sei o quê. E formaliza por e-mail. Eu acho que as pessoas esqueceram que você consegue falar. Você consegue interagir, conversar com as pessoas. Não precisa mandar e-mail pra tudo. E tem um negócio que é legal, que assim, o cara quando tá com raiva de você, ele manda e-mail pra você com cópia pra todos os chefes possíveis e imaginários. E aí ele fica bravo porque você responde pra todo mundo, pra todos os chefes que ele mandou, provando que ele é uma besta. Isso aí é tradicionalmente conhecido como o estado da arte da ogrice. Às vezes acontece de propósito, ou às vezes acontece de má fé, mas também tem o caso que acontece do cara tá afobado. O negócio do cara vir atachado no e-mail, às vezes o cara tem até uma boa intenção de querer resolver rápido, mas troca os pés pelas mãos e na afobação toma uma atitude que não é muito recomendada. Se o cara faz isso de vez em quando, fez uma vez e tal, mas o cara que faz isso com frequência, ele pode chegar na definição da urgência. Urgente é aquilo que um idiota não fez quando devia e agora está arranjando um trouxa para colocar a culpa. E geralmente é isso que acontece. O cara, ele descobriu que fez alguma burrada e está no desespero para que ninguém descubra ou que ele consiga jogar a culpa para cima de você. Clássico fluxograma da culpa. Se tem alguém para colocar a culpa, então você não tem culpa. Enfim. Exatamente, perfeito. Agora a gente vai para a parte final do programa, mas antes é importante a gente destacar, porque a gente sabe que o mundo que a gente vive hoje em dia está tendendo cada vez mais ao politicamente correto. Então é importante a gente falar que muito do que a gente comentou aqui foi em tom de sarcasmo,
foi em tom de brincadeira e que algumas pessoas podem não entender que ironia faz parte de muitas das coisas que a gente fala. E é até uma maneira da gente desestressar em relação às coisas com as quais a gente lida, que são extremamente técnicas, extremamente 01, sem emoção, extremamente lógico e maçante. Você pega um script, fica 2 horas olhando o script sem um alívio cômico, sem um conteúdo emocional, isso acaba fazendo a gente, às vezes, exagerar um pouco no sarcasmo, na ironia e no comportamento ogro. Muitas das coisas que a gente comentou aqui tem que ser levadas no tom da brincadeira. Ah, era brincadeira? Opa, então dá pra gravar de novo, né? Peraí, então. Isso é padrão. Inclusive, uma das coisas que eu curto pra caramba é sarcasmo e ironia. Porque são formas de humor um pouco mais inteligente. E principalmente quando a pessoa não entende. Aí é mais divertido ainda. Que na hora que ela entende, ela... Ah, você tava brincando. Tava brincando. Ah, tá. Puta, isso é sensacional. A pessoa ficou com raiva de você, sem necessidade, aí depois ela fala, pô, que legal, o cara tava só zoando. Quando ela entende, é legal. A ambiguidade de ser uma brincadeira ou não faz parte. Aquela história de se precisar explicar a piada, então a piada não é boa. Exatamente. Sim, às vezes a piada é boa, só que tem uma meia dúzia que não entende. Muitas vezes a gente perde o limite da piada no sarcasmo. Tudo que eu falo, geralmente, ou é irônico ou é sarcástico, porque é divertido. Você vê a cara das pessoas, as mulheres estão grávidas lá no emprego, e eu falei assim, faz o seguinte, quando perguntaram o nome que vai ser, é menina? Você fala que vai chamar Rosicléia. Aí a pessoa, porra, não faz isso com a criança. Aí você olha pra cara da pessoa e fala assim, não, mas é em homenagem à minha avó. As pessoas ficam assim com cara de besta, e isso é divertido. Aí até cair a ficha que não vai ser Rosicléia mesmo, você já deu risada. Na hora que a pessoa descobre, ela dá risada também. O humor ajuda a gente a acabar com esse estresse nosso do dia a dia. Não dá para ser 100% DBA, você tem que ser 80% DBA, 20% palhaço. Até certo ponto é uma válvula de escape também, né? Sim, tratar com certeza. como ironia, sarcasmo, marotagem também, às vezes trollagem e tal. Óbvio, respeitando alguns limites, levando na boa, ou seja, pro ouvinte do DatabaseCast que não tá acostumado a gente adotar esse tom, falar dessas coisas assim, take it easy, vai com calma. Foi uma coisa que a gente planejou fazer dessa maneira para mostrar que isso também acontece no comportamento das empresas. Pode ser que não aconteça com você ou com seu colega, mas pode ser também que um outro departamento tenha. Então, isso faz parte de cultura empresarial. Óbvio que desde que se mantendo os níveis saudáveis, não seja algo que seja prejudicial. É importante a gente deixar claro isso, porque mais cedo ou mais tarde os nossos ouvintes podem encontrar isso numa empresa e vão ter que saber lidar com isso. A maioria dos DBAs, quando eu coloquei lá como ser um DBA ogro para fazer a palestra lá no DBA Brasil 1.0, a maioria entendeu o tom que seria a palestra. Mas um DBA, ele quase não conseguiu vir ao evento porque ele precisava de uma aprovação de um chefe dele e o chefe dele falou, cara, você vai nesse evento aqui, olha só a palestra que os caras vão dar, como ser um DBA ogro. Eu falei, puta, se você precisar explicar a piada, acabou a graça. Né? O cara é funcionário público. Aí eu ainda fiz uma piadinha com o funcionário público e o cara que tava assim, porra, mas eu também sou funcionário público. Então eu vou ter que explicar a piada pra você também, caramba. Presta atenção, né? Foi um olhar meio seletivo, porque o evento tinha várias palestras e o cara só decidiu se concentrar na sua, sem contar que julgar o livro pela capa. Julgar o conteúdo da palestra só pelo nome não é muito certo. Inclusive, na chamada eu fiz questão de colocar que ia ser uma coisa bem interativa, bem humorada, pra gente tratar o estresse do dia a dia. Teve muita gente que entendeu, inclusive foi uma das palestras que teve mais quórum. Na hora que eu descobri que tinha tanta gente assim, eu falei, caramba, preciso tirar uma selfie aqui. Foi a proposta de um evento bem informal, essa linguagem mais assim, descontraída, combinou com um evento. Agora você vai, por exemplo, dar uma palestra lá na Microsoft, num Tech Ed, assim, provavelmente você não vai ter que adotar esse tom. Então tem que saber se adequar no que diz respeito à palestra e tal. Mesma coisa dentro da sala de aula. A princípio, não é recomendado fazer esse tipo de sarcasmo, ironia, marotagem, trollagem dentro da sala de aula. Mas, dependendo da situação, conforme você vai se acostumando, e aquele grupo de pessoas ali que está reunido na sala de aula, se tiver uma abertura e ver que isso vai ser legal, saudável, beleza. Não tem
contraindicações, novamente, desde que isso seja levado numa boa por todos que estão ali. Tem que sondar o pessoal para ver se você pode ir por ali, quando você está numa sala de aula, numa palestra. Se não, corta. E avisar para o pessoal que isso tudo é ironia, brincadeira, é de bom tom também, porque às vezes o nosso dia a dia não permite que você entenda algumas coisas assim nas entrelinhas, porque você está acostumado com 0 e 1. Quando você chega no 2, aí o negócio pega. Vamos fechar esse programa indo para as considerações finais. Primeiro, queria agradecer o Fábio Cotrim pela participação no DatabaseCast. A gente brincou bastante aqui, mas assim, tem que ter muito tato, principalmente quando você está tratando com o usuário, com um cara que não é de TI. Até dentro de TI mesmo, aquelas pessoas que são mais sérias. Muitas vezes elas não gostam de brincadeira, elas se sentem mal. Então assim, você fez uma brincadeira, você fez um sarcasmo, uma ironia, fez uma piada, ela não curtiu, não repita isso. Você peça desculpa, fala, cara, desculpe, eu me excedi, ou eu não entendi a sua postura, tal, e eu achei que eu podia brincar. Acaba ali. Não repita isso. Evite ao máximo o confrontamento. Deixe isso aí que o seu gerente se vira. Eu tenho 50 anos, eu escolhi ser técnico e pretendo encerrar minha carreira como técnico. Não pretendo ser gerente porque eu não tenho o dom de coordenar pessoas. Porque eu acho que é muito complicado exatamente por causa dessa diversidade. Para quem quiser trocar a figurinha aí, dba.cotrim, COTRIM de Maria, @gmail.com. No Facebook, Fábio Cotrim é só procurar, eu acho que é o único Fábio Cotrim